o Senhor permite tragédias para o preparo de ministros. É uma mãe que sofreu com um filho com uma doença raríssima. E no dia em que esse filho se vai, ela se levanta, como nunca ninguém havia se levantado, para ajudar as centenas de outros que têm o mesmo problema. Como alguém foi levantado como ministro para ajudar outros? Porque viveu uma tragédia. Não existe tragédia maior na face da terra do que o Calvário. Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Nós não temos noção do que aconteceu no céu, quando o meu pecado, o seu pecado veio sobre Jesus. Tragédia não é só o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós estamos rodeados de tragédias. E essa tragédia da eternidade teve um propósito. A palavra do Senhor nos mostra, Paulo escreve dizendo assim: Jesus é o sumo sacerdote, acima de todos os outros sacerdotes, porque ele não traz uma oferenda, ele é a oferenda. E ele pode se compadecer de todos nós. Por quê? Porque ele sofreu tudo o que nós sofremos. Uma tragédia na nação pode ter o propósito divino de levantar homens e mulheres, de aperfeiçoar uma sociedade para se tornarem canais de Deus para o povo. Mas esse irmão ainda escreve um quinto motivo porque Deus permite tragédias: para que a humanidade volte os seus olhos para Deus. Irmão, eu assisti, você deve ter assistido, uma cena de muito tempo, em que uma senhora está sentada lá no terraço da sua casa. E a água está subindo e já tomou as janelas e não alcançou o terraço ainda, mas daí a pouco a água vem e avança para dentro do terraço e aquela senhora está sentada, segurando o seu cão. E você não sabe a princípio se ela está paralisada de medo, ou se ela está impossibilitada, ou se a gente não está vendo ela desesperada. Até que já não tem mais telhado, não tem mais como a casa estar de pé, e a mulher está lá desesperada. E alguém lança uma corda. Irmão, ninguém podia fazer aquilo que foi feito ali. Como que alguém lança uma corda, essa mulher se amarra, se lança e puxa e salva? Ali houve uma intervenção real de Deus salvando aquela mulher. Mas, irmão, ninguém gritou os orixás que são invocados por muitos daqueles no meio daquelas matas. Você ouve o tempo inteiro alguém gritando: Jesus, meu Deus, salva, não permita, oh meu Jesus, salva. É Deus que está sendo aclamado, invocado, clamado o tempo inteiro naquele lugar. Deus está fazendo com que um povo comece a se voltar para Ele. Nós não podemos nunca dizer: eles estão sofrendo porque mereceram. Não. Mas nós precisamos aprender que uma tragédia, ela vem por causa do pecado. Nós precisamos aprender que uma tragédia vem, e Deus permite, para punir pelo pecado, para nos adestrar, para suscitar em nós qualidades do caráter de Cristo. Mas uma tragédia pode ser uma tragédia pequenininha, de uma perturbação durante o seu dia. Pode ser uma tragédia como esta, que abala a nação inteira. Deus pode suscitar desta tragédia o que Ele mais quer: que eu e você nos voltemos para Deus. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não operar,
se o Senhor não fizer, essa mulher vai morrer, Senhor. E ela morreria diante das câmeras. Mas o Senhor operou algo sobrenatural. Você já tentou puxar pela corda um peso? A probabilidade maior era daquela mulher verdadeiramente morrer afogada. Não tinha jeito, a correnteza, você está vendo lá, a correnteza é indomável. Não se atreva. Levou a casa inteira dela. Arrancou os alicerces e levou embora a casa inteira. Levaria ela também. Mas alguém começou a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Numa tragédia, Deus tem um propósito de que eu e você nos voltemos para Ele. Nós podemos aprender algumas coisas em meio a uma tragédia, irmão. Nós precisamos nos sensibilizar e doar. Doar coisas. Doar as necessidades que eles têm hoje. Mas nós precisamos aprender algumas lições. Porque o que Deus quer que eu e você doemos é muito mais do que coisas. Deus quer que eu e você nos tornemos cada dia mais cheios do seu Espírito Santo. E se Ele permitiu que o seu povo, por tantas vezes, como lá no Holocausto, fosse levado escravo, cativo e sofresse tragédias que são marcas inapagáveis, Ele tem um propósito nas tragédias. Eu e você não precisamos olhar para as nossas pequenas tragédias diárias do mesmo jeito. Nós podemos dizer: Deus tem um propósito nisso. Abacuque diz no capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Jó, quando termina a sua tragédia, diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas depois desta tragédia, depois da tua intervenção, porque eu me humilhei, eu busquei a tua face, eu me converti dos meus maus caminhos, então o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor sarou a minha terra. Depois dessa experiência, eu agora te vejo com os meus olhos. Antes não, antes eu só te ouvia. Agora eu entendi. Para que o Senhor permitiu minha tragédia? Paulo escreve, e ele diz em Romanos: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que, pelo homem bondoso, alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Talvez uma pergunta muito violenta em meio à tragédia é: onde estava Deus? Cadê Deus? A prova do amor de Deus não é não permitir tragédias. A prova do amor de Deus é, mesmo tendo tragédias, Ele enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar. E só Jesus pode nos fazer entender os motivos de Deus em meio a uma tragédia. Só Jesus pode gerar em nós o caráter de Cristo, que é suscitado
com a mesma garra e força que alguém vai lá e levanta uma coluna e tira alguém que estava soterrado, Deus vai lá e faz você não fraquejar mais no meio das tempestades. Mas é preciso vir tragédias, dificuldades, lutas, para a gente aprender algumas coisas. Deus gostaria que elas não viessem. O projeto original de Deus é outro. Mas se elas vêm por causa do nosso pecado, o Senhor nos ensina como ensinou a Paulo: eu me glorio nas tribulações. Paulo não está dizendo que ele assim salta alegremente, ai que bom, veio outra tragédia. Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido, que apesar dessa tragédia, apesar de tantas coisas que eu não tenho resposta, o Senhor já mostrou o seu amor por mim, enviando Jesus Cristo. Eu posso ter certeza do que Ele tem para a minha vida. Por último, irmão, quando o Senhor diz a Salomão que aquele era o templo, e nós vemos no contexto que o Senhor ensina que aquele templo duraria para sempre. Então Deus não estava falando de um templo físico. Lá na frente, um cego no caminho de Jericó diz: Jesus, filho de Davi. Salomão é uma figura profética, filho de Davi, construindo um templo. E Deus disse que nesse templo Ele iria ouvir todas as orações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Jesus, o filho de Davi, foi quem gerou a mim e a você como templo do Espírito Santo. Eu e você podemos ter uma convicção. Nós vamos orar e o Senhor vai responder e sarar aquela terra. Porque Deus tem um propósito. As tempestades, as desgraças, as tragédias não acontecem porque Deus vacilou. Tem muito mais para eu e você aprendermos sobre tragédias. Mas começa por uma única coisa: Deus é Deus. E nada escapa ao seu governo. E ele diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor me disse claramente: meu filho, aprenda uma coisa. Todos os geólogos, todos os estudiosos que vão dar alguma palavra, algum comentário sobre a tragédia, dizem: isso acontece naturalmente, é normal acontecer. Isso acontece o ano inteiro, em milhares de lugares em que uma floresta está na montanha. Chove muito e ela desliza. Você nem fica sabendo. Ficou sabendo agora, porque na montanha haviam muitas casas. O povo estava no lugar onde essa lama passa por um movimento natural da terra. E o Senhor foi falando comigo: meu filho, você precisa aprender a construir. Jesus diz lá no Evangelho: o homem que constrói sobre areia, um dia virá a tempestade. Você quer ver isso representado de uma forma concreta diante dos nossos olhos? Olhe para esta tragédia. Ah, mas eu não sabia. É porque a rocha está lá, mas acima da rocha tem muita terra. E toda aquela mata cresceu nessa terra acima da rocha. Uma hora, se a água vier em abundância, ela vai levar embora toda a terra, para que fique exposta só a rocha. Sabe o que Deus está fazendo? Deus não está matando pessoas.
Deus está querendo exaltar a rocha. E eu não estou falando da tragédia de Petrópolis. Eu estou falando das nossas vidas. Em todo o tempo, a palavra do Senhor está fluindo. Pode ser um pastor chato que você está cansado de ouvir, mas a palavra de Deus está fluindo. Vai cair até levar embora toda a terra que está na minha vida e na sua vida e que cobre a rocha. E toda a construção que eu fiz, achando que está na rocha e não está, vai embora. E é uma tragédia. Então eu e você precisamos aprender mais uma lição na tragédia. Senhor, o que é que eu estou construindo no decorrer dos anos? Tão linda, uma casa maravilhosa lá na ponta da montanha. Ai, que vista linda! Quem já foi naquela região sabe o que é isso. Mas, Senhor, o que é que eu estou construindo? Será que um dia isso não vai desabar? Então não construa nada sobre a terra, filho. Não construa nada sobre a areia. Construa sobre a rocha. Construir sobre a rocha é só tomar decisões. Investir tempo, recursos, inteligência naquilo que prospera para o reino de Deus. Eu quero construir sobre a rocha, Senhor. Eu quero construir. Quem sabe alguém estava lá com a sua casa, pagou tão caro durante anos para conseguir construir, nem tinha rebocado ainda e perdeu tudo. Porque achou que estava construindo em lugar sólido. Eu e você precisamos extrair lições das tragédias, porque senão elas voltam. Mas se nós extrairmos lições, colocarmos nossa vida diante do Senhor, nunca mais o pecado vai gerar aquela tragédia na nossa vida. Eu e você precisamos ir para diante do Senhor, quebrantados, sensibilizados, humilhados. Senhor, eu quero aprender com esta tragédia. E sabe o que vai acontecer, irmão? Deus vai usar a mim e a você para fazer uma oração que seja. E não ser a nossa boca, não ser a nossa mente, não ser o nosso coração, ser o Espírito Santo orando por eles. O Senhor vai tirar lágrimas do meu coração, do seu coração, que não serão apenas emoções nossas, será o Espírito Santo intercedendo por aquele povo. Se eu construo lá no morro, eu não posso dizer a ninguém, não construa aqui, porque um dia pode deslizar. A igreja do Senhor Jesus Cristo só tem construído no que vemos nesta nação sobre terra, coisas da terra, emoções da terra, projetos da terra. Pouco tem se construído sobre a rocha. Sem querer e sem querer mesmo, eu assisti nesses dias uma determinada pessoa que fez até o jingle com o nome dela, Ministério. As pessoas estão construindo o seu próprio nome. Não estão construindo sobre a rocha, estão construindo sobre os seus interesses terrenos. Vai ruir, não tem jeito. E essa igreja que constrói sobre terra não pode ensinar a ninguém construir sobre a rocha. Então eu e você precisamos de uma experiência real com Jesus, que nos leva a construir certo, que nos leva não a viver uma vidinha religiosa, mas a sermos quebrantados por Ele no altar dEle e falar: Senhor, eu quero interceder por aquele povo, porque a minha função como igreja é exercer a autoridade como Teu povo e orar e me humilhar e converter-me dos meus maus caminhos e buscar, e o Senhor vai responder e vai sarar a terra. Eu quero ser igreja, Senhor. Eu não quero construir sobre essa terra, eu quero construir sobre a rocha. Eu quero ser igreja, Senhor. Então Deus vai extrair de nós uma oração que faz diferença no mundo espiritual em favor daquele povo. Fecha os teus olhos, irmão.
Não é me ouvindo que você vai aprender alguma coisa. Não é gostando do que eu estou falando que você vai aprender algo. Nós vamos aprender algo do Senhor nestes dias de tragédia. Se nós deixarmos a água da palavra levar embora o que nos custa mais caro, mas está construído numa encosta perigosa, sobre terra. Limpa a minha vida, Senhor. Expõe a rocha. E a rocha é Jesus. Expõe a rocha, Senhor. Eu estou achando que estou construindo muito bem, Senhor, como aquelas casas maravilhosas que estavam lá nas encostas, ou como aqueles barracos. Eu achei que eu estava construindo, Senhor. Eu achei que era tudo que eu tinha, aquele barraco. A água veio e levou tudo. Senhor, eu não quero que isso aconteça com a minha vida. Eu quero construir certo. Eu quero ser alguém firmado na rocha, que vai interceder por estas vidas que estão na tragédia. E o teu Espírito vai trazer cura. Cura ao coração desesperado, porque perdeu a família. Cura ao coração desesperado, porque perdeu meia dúzia de tijolos. E não tem mesmo como reconstruir. Cura para aquela cidade traumatizada. Senhor, eu quero ser usado como igreja pelo Senhor, como teu corpo pelo Senhor. Nós assistimos. E no break seguinte, nós nos envolvemos nas notícias do futebol. O repórter muda de assunto e fala do BBB sem nenhuma dificuldade. As pessoas não querem assistir às cenas da tragédia, então optam por assistir outra coisa. Mas a igreja não pode viver assim. Eu e você, como igreja, não podemos apenas mandar donativos, embora isso seja muito importante. Eu e você, como igreja, não podemos apenas nos emocionar, embora isso faça parte. Eu e você precisamos extrair lições de uma tragédia e mudar a nossa vida. Como eu e você falamos sem nenhuma dificuldade, não vai construir casa lá de novo não, hein? Então eu quero dizer para mim mesmo, Senhor, não vai continuar construindo sem que seja na rocha. Você pode levantar a sua voz e orar ao Senhor. Você pode, nesse instante, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Você pode declarar a Ele: Senhor, eu quero extrair lições, porque o Senhor é quem permite tragédias. E o Senhor tem um propósito no meio das tragédias. Elas são fruto do pecado. O Senhor não queria que fosse assim. Mas o Senhor é soberano e o Senhor pode intervir. E o Senhor pode salvar a minha vida aqui, das minhas tragédias pessoais. O Senhor pode salvar a minha vida da tragédia de estar construindo tudo errado. E o Senhor também pode salvar aquele povo que está agora em sofrimento. A noite veio e tantos deles não têm luz. Quem sabe alguém está ainda vivo, soterrado. Alguém pode dizer que é impossível, mas quem sabe tem alguém ali. Os que estão no hospital sofrendo. Os que já passaram pelo cemitério e estão sofrendo com familiares mortos. Senhor, eu não quero apenas me sensibilizar emocionalmente. Está sensível, eu quero extrair uma lição do Teu Espírito Santo para a minha vida, no meio de tragédias. Então o Senhor vai poder nos usar como corpo de Cristo nesta terra. Milhares de pessoas, Senhor, se salvaram, mas ainda estão vulneráveis de serem soterradas pela vida e irem para o inferno. Centenas morreram soterradas.
E essas vidas não têm mais lembrança nenhuma do que aconteceu. Muitas delas nem sofreram, Senhor. Foram direto para o inferno, aonde há o verdadeiro sofrimento. E aqui estamos nós, construímos casa, construindo palácios, construindo estruturas, pessoais ou eclesiásticas. Tenha misericórdia de nós. Se é preciso, então derrama chuva da Tua palavra e desmorona, Senhor, nossos morros, nossas construções, e que fique exposta a rocha, e que possamos reconstruir, mas agora do jeito certo, no lugar certo. Espírito Santo, toma esta palavra dentro de nós, dentro de cada um que ouviu e assistiu, e opera o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Você pode levantar a sua voz, irmão. E nós vamos pedir ao Senhor nesse momento que faça em nós um movimento de terra como aquele dos morros da região serrana do Rio. Faz isso, Senhor, aqui dentro. Quantos pensamentos, quantos sentimentos, quantos valores construídos no decorrer dos anos, mas sobre terra. Eu estou achando que é sobre o Senhor, que é firme, mas não é. Vem com a Tua palavra, porque eu estou entendendo que as tragédias fazem parte de um propósito do Senhor, e opera o que o Senhor quer operar em meio a tragédias, dentro de mim, Senhor.